A aula de hoje é a correção dos exercícios de regência verbal. 1. Assinale a opção em que apresenta a regência incorreta. Então, a letra D. Por que a letra D está incorreta? Porque quem agride, agride alguém. Então, eu não posso pôr o lhe, eu tenho que pôr o o. Lhe é objeto indireto, então teria que ser o fazendeiro agrediu-o sem necessidade. A. Aspirar de desejar pede a preposição a. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Presenciou o quê? Então, quem presencia, presencia alguma coisa, o trabalho. Visar, né? Ele visou ao lucro, ele almejou, então pede a preposição a. 2. A regência imprópria. Por que a E está imprópria? Porque aí, o avisar, eu estou tendo dois objetos indiretos. O lhe, que é o objeto indireto, e a preposição de. Então, eu tenho duas formas. Avisamos-lhe que o cheque foi pago ou avisamos-o de que o cheque foi pago. Tá bom? Então, é essa daí que está errada. Observe o verbo que se repete. Aspirou o ar, aspirou a glória. Apresenta regência e sentidos diferentes nas duas orações. Então, aspirou o ar, verbo transitivo direto, né? É de absolver, aí cheirar. Aspirou a glória com a crase, né? Tá pedindo o objeto indireto, é de desejar. Então, a regência das duas formas estão corretas, tá? E diferentes. Aspirar aí é dissolver e aspirar à glória é de desejar. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas, a 2, a 3 e a 4. Por que a 1 está errada? Visando apenas os seus próprios interesses. Esse visar é de almejar. Então, teria visando aos seus próprios interesses, pedindo a preposição a. A erro. Por que está errada aí a e? Informamos a Vossa Senhoria sobre os prazos. Então, eu tenho dois objetos indiretos. Então, eu informo Vossa Senhoria sobre, ou informo a Vossa Senhoria os prazos. Informar é verbo transitivo direto e indireto. Não posso ter dois objetos indiretos na oração, por isso que está errado. Todas as alternativas estão corretas, exceto. Então, por que a A está incorreta? Porque o assistir de ver, né, presenciar, ele é transitivo indireto. Então, ele pede a preposição a. Assistimos a um belo filme. Qual das alternativas tem erro, né? Por que a D está errada? Porque o informar, ele tem dois objetos indiretos aí, o lhes e o de que. Então, na realidade, informar alguém de alguma coisa. Então, informá-los de que a cultura não deve ser acadêmica. Informar aí pede um objeto direto e um objeto indireto. Assinale a alternativa incorreta. Então, olha lá. Por que a A é errada? O verbo custar, ele vai ter duas regências, tá bom? Ele é transitivo indireto no sentido de ser custoso, difícil, ok? E direto e indireto no sentido de acarretar e exigir, tá bom? Então, aí ele tá no sentido de difícil, custoso, tá bom? Então, eu não posso ter esse verbo com o sujeito representado por pessoa. Então, o correto seria custar-lhe a muito entender a mim. Então, será custoso para ele, ok? Assinale a alternativa que completa convenientemente as lacunas. Então, o é sempre objeto direto, lhe é sempre objeto indireto. Certifiquei o.
Certifiquei quem do que, um objeto direto e o indireto de que o prazo esgotara-se. Recebi o, porque eu recebi o quê? Informo-lhe que as notas fiscais. Informo o que para quem. Então, para é o lhe, que é o objeto indireto. Avise-o de que. Avise quem do que. Então, o objeto direto, o. 10. A frase que apresenta erro de regência. Então, assistir. Não fui ver o filme, né? Não fui ver ao filme, né? Embora quisesse assistir-lhe. Então, o que está errado? Primeiro, porque não fui ver o. Está errado. Não fui ver ao, que é de ver, presenciar. Transitivo e indireto. Leia o fragmento abaixo. Então, nós tínhamos um texto, tá bom? No exercício 11, e eu teria que retirar um exemplo de regência verbal de uso coloquial, que é do dia a dia. Cheguei à tarde na minha casa, né? Então, cheguei à minha casa, porque quem chega, chega a. Então, aí eu coloquei a preposição em e pede a preposição a. Reescreva a frase. Que você tem? Então, com a culta. O que você tem? Identifique no trecho abaixo um termo que representa um recurso de ênfase característico de estilização da oralidade. E assim que entramos nele, né? Então, entramos a e não em. Então, aí é a linguagem bem da modalidade oral. Leia atentamente a frase. O acusado vai estar chegando em Porto Alegre. Vinculada em um jornal de grande circulação no país, essa frase, de acordo com a norma culta da língua, apresenta dois problemas. Então, vamos lá. Primeiro problema, gerundismo. Vai estar chegando, né? Então, caracterizado pelo uso abusivo de locuções verbais compostas por verbos no gerúndio. E a regência do verbo chegar, que exige a preposição a e não a preposição em. Chegar a Porto Alegre. Reescreva a frase. O acusado chegará, substitua esse vai estar chegando, né? Essa locução aí composta por chegará a Porto Alegre, vindo dos Estados Unidos amanhã, ok? Porto Alegre não tem crase. Lembra que quando é lugar, troca por volta. Voltei de Porto Alegre, então não tem crase. Leia os versos. Prefiro rosas, meu amor, à pátria, e antes magnólias amo, que a glória e a virtude. O verso 1 permite concluir que o poeta optou pela variedade padrão do idioma. Então, olha lá. Usou a forma prefiro rosas à pátria. Então, verbo transitivo direto e transitivo indireto. Na variedade coloquial, como que ficaria? Prefiro mais rosas do que a pátria. Troque preferir por gostar e reescreva o primeiro verso. Gosto mais de rosas do que a pátria. Aí o verbo gostar eu troco por mas de, ok? Suponha esse trecho. Uma nova norma interna que visa combater os desperdícios de material de escritório foi criada pela Diretoria Administrativa da Prefeitura. Um comunicado informará os funcionários que, a partir do próximo dia 20, cada um deles terá direito a apenas 2 cartuchos de impressora por mês. No período, a regência de um verbo não está de acordo. Então, vamos lá. Qual é esse verbo? Primeiro, um comunicado informará os funcionários que. Informar é um verbo transitivo direto e indireto. No caso aí, ele está com 2 objetos. Informará os funcionários que. Então, como é que eu posso adequar isso à norma culta? Um comunicado informará aos funcionários que, ou
um comunicado informará os funcionários de que as duas maneiras estão corretas. O que eu tenho que me atentar? Não posso deixar numa oração nunca dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. O verbo pede um objeto direto e um objeto indireto. O impossível é desculpa para o desistente e desafio para o vencedor. Nada é impossível, desde que você corra atrás, né? Para vocês é um ano decisivo e um ano que está totalmente conturbado. Mas eu tenho certeza que vocês não vão desistir, porque os meus alunos, principalmente vocês da terceira série, eu sei que nunca vão desistir. E o impossível não existe para vocês. Vocês tornam o impossível possível, com certeza. Espero que vocês tenham feito os exercícios, feito a correção. Logo em breve farei uma aula síncrona para vocês tirarem as dúvidas e eu acredito em vocês. Um beijo e até a próxima aula.